por um amigo e havia um casal. Eu acho que esse amigo levou de trote para mim. Era um oftalmologista que tinha estudado nos Estados Unidos, ou seja, teve toda a educação formal necessária e que fazia parte de um desses grupos aí de rede social, Facebook, de WhatsApp, seja lá o que for. Né? E ele vinha com um conjunto de informações que ele falava, vou te dar informações aqui que você jamais ouviu antes, porque a imprensa soneca. A primeira era que o Obama era transexual. A segunda é que a senhora Obama era sapatão. E a terceira, que é a mais retumbante, aí ele falou o seguinte, não tem mais peixe no Oceano Pacífico. Ele falou, fulano, mas como não tem mais peixe no Oceano Pacífico? Não, já recebi do meu grupo aí que um deles lá foi fazer pesca submarina lá na Califórnia, lá e não tinha mais peixe no Oceano Pacífico. Mas com uma convicção monumental. Né? No fundo, quando se discute essa série de fake news, elas não são nem fake news, né, desses grupos do Bolsonaro, né? São explosões que vêm racionais e tudo, slogans e coisas do gênero. A dificuldade que se tem para penetrar nesse universo de informação é absurda, porque não é um universo racional, não é um universo que você joga argumentos. Qualquer argumento que você joga é o seguinte, não, mas o sistema não fez até hoje, aí vamos implodir o sistema. Né? Então, cria um fenômeno interessante que a Globo, quando ela ataca qualquer um dos candidatos, tem impacto. Por quê? Você tem o público incluído digitalmente, incluído em termos de comunicação, não digitalmente. Quando ataca o Bolsonaro, não. O pessoal dele diz que é ataque de comunista. Isso aí revela um fenômeno que eu ainda não vi analisado aí pelos especialistas, que é o seguinte, você tem ilhas de desinformação, quando você pensa que os locais mais passam ao largo da mídia de opinião, estão mais focados aí nessa mídia mais sensacionalista. Sociais. No Poder Judiciário não é difícil você encontrar juiz que acha que o Jornal Nacional e a Veja são comunistas. É interessante, porque na era da informação, os telejornais, aliás, pela uniformizar, a parte uniforme que existe nas televisões, né, com algumas diferenças, mas com essa caracterização de informação, você tem um público que é influenciado por ela e um público amplo que não tem a menor noção, mesmo estando o pessoal formado direitos, desembargadores, às vezes procuradores e tudo, com um nível de informação próximo de zero, em termos de política. Então, atribuindo, achando essa questão do avanço do risco vermelho, aquela ideia do comunista que come criancinha, né? É interessante que isso foi alimentado muito tempo aí pela própria Rede Globo, até agora, até antes. Hoje a Miriam Leitão parece que hoje fez um desabafo que o PT é democrático e Bolsonaro não. É a desonestidade intelectual fundamental lá atrás, lá quando tentaram equiparar as duas coisas. O PT tem um monte de defeitos aí, mas nenhum está associado à Venezuela, a tentar implantar ditadura aqui de modo algum. Mas, digamos, quando você bate isso aí permanentemente, é gozado. Lembrando agora, conversando com vocês aí, um empresário dono de uma construtora relevante, foi casado com uma jornalista, tinha um ótimo grau de informação. Uns anos atrás, eu encontro ele num shopping e ele vem falar do perigo da invasão islâmica no Brasil. Que aí o Islã vai dominar a política brasileira, uma coisa tão fora de eixo. E por aí você vê o fracasso da comunicação no país. Né? Nos Estados Unidos você teve um fenômeno mais ou menos, mas não chegou a ter essa intensidade. Né? Os jornais, com aquela série de fake news que vem dos tempos aí do Roberto Tivita na Veja, depois se espraiou por outros órgãos de imprensa, aquela jogada da Veja, contar uma mentira inverossímil, daí na sexta-feira, daí o Jornal Nacional repicar na sexta-noite, daí no sábado os outros jornais se prepararem para dar no domingo. Você desarticulou todo o esquema de informação. Qualquer coisa passou a ser possível. Se as Farc vão invadir o Brasil, cercar
os quartéis, segundo diz a imprensa, qualquer outra coisa pode ser, é verossímil. E se para você conferir se a notícia é séria ou não, tem que conferir a imprensa, e você lê na imprensa isso, então você promoveu uma desmoralização em todos os níveis. E como é que se penetra nessa questão, nessa couraça do Bolsonaro típico, bolsomínio típico? Você tem um meio campo, aí no classe média e tudo, pessoal que alimentado pelo antipetismo virulento, esse meio campo vai ter que ser conquistado aí para se perceber que o que está em jogo é a democracia. E uma parte muito paradoxal desse jogo aí é quando você vê o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal, a Procuradoria, não a base Bolsonaro mesmo. Né? Qual que é o poder de um ministro que a partir lá de sua cadeira do Supremo, lá, ele consegue libertar ou endossar a prisão de alguém na base? É todo aquele pacto político, social em torno da Constituição. Então você conversa, você tem uma Constituição, a Constituição define um conjunto de princípios, cabe ao Supremo interpretar esses princípios, daí você pega toda a estrutura do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal, tem que se ater a esses princípios, os abusos são controlados por conselhos do Ministério Público, conselhos da Justiça, e disso deriva o poder absoluto subordinado à Constituição dos ministros do Supremo, para chegar até a ponta, até aquele juiz de primeira instância, lá nos cafundós, que eventualmente cometa abusos. Né? Quando você, lá em cima, você começa a desmontar esse sistema, e desmonta para quê? Para abuso de poder. Então, o Barroso, quando conduziu o Supremo aí para essa posição de desrespeitar a Constituição, era para quê? Para o exercício do poder individual. Como o Gilmar antes também, depois o Gilmar caiu em si. Então, quando você goza por algum tempo esse poder absoluto de reescrever a Constituição sem ter sido eleito, a Procuradoria-Geral da República a mesma coisa, implanta-se o terror na base, né? Os Robespierres surgem em todos os cantos, e você fala, como dizia o Barroso, que não, isso aí, estamos numa situação de exceção, por isso comporta medidas de exceção. E tudo isso vai corroendo aquele universo, aquela arquitetura que garantia o poder do poderoso, do ministro ou do procurador-geral. Quando aquilo se esboroa, o que acontece? Digamos que entre aí um Bolsonaro na presidência. Acabou o poder do Supremo Tribunal Federal. Vai aprovar ampliar para mais 10 ministros aí, vai colocar os seus apaniguados no Supremo. A Procuradoria-Geral da República, que abria todo e direito aí, aquela coragem indômita de enfrentar pessoas, sistemas indefesos, como era o governo da Dilma, do Zé Eduardo Cardoso, vai por água abaixo. O primeiro toque de clarim, calam-se todos. Ou seja, a valentia decorria do abuso do poder institucional que fizeram, conspurcando a Constituição. O Luiz Roberto Barroso estuprou a Constituição. O Luiz Roberto Barroso e outros, Fachin, Fux, Rosa Weber, por falta de coragem, a Carmen Lúcia, por excesso de oportunismo e tudo, eles conspurcaram a Constituição. E daí para baixo tudo você começa. Nos últimos dias de Babilônia, né, você começa a cair tudo. Né? Os espelhos começam a cair do palácio, as pedras começam a cair da muralha e tudo vem para baixo. E aqui embaixo, o que acontece quando você desmonta esse poder? Você passa a ter um uso abusivo de instrumentos de força para negócios, que é o que ocorreu no Paraná com o Ministério Público e a polícia fazendo a jogada dos sonegadores de gasolina contra os distribuidores de derivados de petróleo, passaram a tratar, digamos, a disciplina que o distribuidor tem que exigir do varejista lá, como se fosse impeditivo da livre competição, abrindo espaço para toda sorte de abusos daquelas quadrilhas que trabalham com combustível sonegado. Né? Você vê no Rio de Janeiro, a Confederação Nacional do Comércio, a mesma coisa. Tem um sujeito lá que tem um passivo enorme. Aí já foi denunciado várias vezes pelo G1, um sujeito que tinha o controle dos presídios terceirizados aí de Manaus,
de outros lugares, sujeito que, se você entrar no G1, colocar o nome dele lá, você vai ver várias matérias. Daí, graças à parceria com o Ministério Público, ele assume novamente a intervenção do Sesc-Senac do Rio com um orçamento de 1 bilhão. Ou seja, o empresário que acha que a chegada do Bolsonaro vai levar à implantação de regras capitalistas liberais está profundamente enganado. Hoje, qualquer grupo aí, suspeito ou não, que quiser investir contra o seu concorrente, basta criar um álibi, pegar um juiz e um procurador, qualquer, que aceitem participar do jogo, faz uma operação, chama a mídia que não tem nenhum discernimento, faz aquele carnaval, então lá adiante, os tribunais superiores vão ver que não tinham nada, mas a imagem já está arrebentada e já se abriu espaço para a entrada de aventureiros no setor. Essa que é a chamada segurança jurídica que se oferece aí com esse caso Bolsonaro. Você pega hoje, você tinha os procuradores da Lava Jato saudando a grande vitória, vão ter um poder absurdo, um poder de vida em áreas, em que envolve centenas de milhões, em áreas empresariais, nas disputas empresariais. Sem contar as arbitrariedades contra a liberdade de pensamento e outros pontos. Né? Hoje, em Brasília, teve um encontro da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. A Procuradora-Geral fez um belo discurso, impressionou todo mundo, prevendo dias nebulosos pela frente. E o Ministério Público como um guardião aí da legalidade dos direitos individuais. Complicado, né? Foi justamente essa permissividade com abusos endossadas aí pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Esse, digamos, como te contar a história do Brasil, esse vai ser o personagem central. Como quem não quer nada, né? Eu sou a favor de refundar o Brasil, porque o Brasil só tem malandragem, porque o combate à corrupção vai mudar o Brasil. O combate à corrupção, vê o que colocou no Congresso. Teve uma renovação. Meu Deus do céu, nós vamos chorar de saudade do antigo Congresso, que já era um horror. Então, é impressionante como essa questão da marcha da insensatez leva países para um buraco. Nós temos 2, 3 semanas aí para reagir contra isso aí. É importante que se saiba que as propostas aí de Bolsonaro para direitos trabalhistas é arrebentar com os direitos trabalhistas, acabar com o 13º. Ele foi contra a regularização do emprego doméstico. O Paulo Guedes, que é o ministro da Fazenda, é um sujeito que quer acabar com qualquer participação do Estado, ou seja, esqueça saúde pública, esqueça educação pública. Agora, como que você penetra nessa coraça que se blindou contra toda a sociedade moderna? Que é uma tribo que só se fala por sinais de WhatsApp, que tem desembargadores, tem procuradores, tem empresários, tem engenheiros. Meu Deus do céu, o que fizeram com o país? Né? Mas nós temos aí 3 semanas de luta para reverter isso aí, tentar explicar para o eleitor do Bolsonaro as consequências do seu jeito.